No noticiário internacional, os confrontos entre sunitas e xiitas no noroeste do Paquistão fizeram mais de 13 mortos nos últimos 2 dias, anunciou uma autoridade local, elevando para 124 o número total de vítimas mortais em 10 dias de violência. Há uma grave falta de confiança entre os dois campos e nenhum deles está disposto a cumprir as ordens do governo para cessar as hostilidades, disse um funcionário do governo à agência de notícias francesa AFP, sob anonimato, relatando 2 mortes no lado sunita e 11 do lado xiita. Mais de 50 pessoas ficaram feridas, acrescentou o oficial, enquanto os combates continuavam na manhã deste sábado. O Paquistão é um país predominantemente sunita, mas o distrito de Kuran, na fronteira com o Afeganistão, tem uma grande comunidade xiita. Os confrontos com armas leves ou pesadas começaram quando cerca de 10 agressores dispararam há 10 dias contra 2 comboios de famílias xiitas sob escolta policial na região. A polícia refere que muitas pessoas querem fugir da zona por causa da violência, mas a deterioração das condições da segurança torna isso impossível, disse o mesmo responsável. Uma trégua de 7 dias foi anunciada pelo governo regional no domingo passado, mas os confrontos recomeçaram na segunda-feira, antes de uma nova trégua de 10 dias, concluída na quarta-feira, que também não se manteve. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos apelou um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. O gabinete do Alto Comissário Volker Turk descreveu em pormenor as realidades sombrias no terreno na sequência de uma recente visita à faixa de Gaza. A fome foi apontada como a ameaça mais imediata que os habitantes de Gaza enfrentam, uma vez que Israel continua a restringir o fluxo de ajuda humanitária. Segundo os meios de comunicação social, uma delegação do Hamas desloca ao Cairo para conversações com altos funcionários egípcios. Esta situação ocorre poucos dias depois do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter manifestado o desejo de reabrir o diálogo com o Catar, o Egito e a Turquia para pôr termo à violência em Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu diz-se aberto a uma pausa nos combates em troca da libertação dos reféns. A aplicação de um acordo de cessar-fogo no Líbano entre o Hezbollah e Israel, mediado pelos Estados Unidos, está a suscitar esperanças de que a situação em Gaza possa seguir o mesmo caminho. Mais de 100.000 soldados foram acusados ao abrigo das leis de deserção da Ucrânia desde a invasão russa em larga escala em 2022, de acordo com o procurador-geral do país. A deserção está a privar o exército ucraniano de pessoal desesperadamente necessário e a prejudicar os seus planos de batalha numa altura crucial da sua guerra com a Rússia, dizem as autoridades. Enfrentando todas as carências imagináveis, dezenas de milhares de soldados ucranianos, cansados e despojados, abandonaram as posições de combate na linha da frente para cair no anonimato, segundo soldados, advogados e funcionários ucranianos. Unidades inteiras abandonaram os seus postos, deixando as linhas defensivas vulneráveis e acelerando as perdas territoriais, de acordo com comandantes militares e soldados. Alguns entram em licença médica e nunca mais regressam, assombrados pelos traumas da guerra e desmoralizados pelas perspectivas sombrias de vitória. Outros entram em conflito com os comandantes e recusam-se a cumprir ordem, por vezes no meio de tiroteios. Este problema é crítico, disse Alexandru Kovalenko, um analista militar.
Oliver esteve em Lisboa para apresentar o novo livro, A História Total da Segunda Guerra Mundial, que aborda não apenas a dimensão militar, mas também a dimensão social, económica e política. Em entrevista à Record, o autor sublinha a importância de refletir no passado para que não se cometam os mesmos erros. Não se pode falar da Segunda Guerra Mundial apenas como uma série de operações e batalhas. Há muitos outros elementos que entram em jogo e foi isso que Olivier Eviorca procurou traçar no novo livro. Trata-se de uma história total ou da história global. Mas, se quisermos compreender esta guerra, temos de perceber que os fatores económicos, sociais, políticos e geopolíticos foram mais importantes do que os fatores militares. You cannot understand the war just by focusing on military operations. It's impossible. Why? Because, for example, the economic dimension was very, very, very important. If you want a great battle to occur, you need armor, you need guns. That means that you are obliged to produce guns and armor. So you have to put the stress on the economic dimension. Quando se olha para o conflito na Ucrânia, há lições que se devem retirar da Segunda Guerra Mundial. A logística, por exemplo, fundamental para o sucesso numa batalha. One very important lesson is the importance of logistics. And during World War II, for example, the Germans have been very, very, very poor logisticians. In fact, war has been lost by the Third Reich in 1941, just because the Germans were unable to carry ammunitions, tanks, clothes to the front, to the Russian front. And this lesson is very important because when you look at the war in Ukraine today, you see that logistics is very important. If the Ukrainian army has not enough ammunition, it's impossible for her to win the war. Segundo o autor, há muitos líderes mundiais que usam a memória da Segunda Guerra para fins contemporâneos, como é o caso do presidente russo Vladimir Putin. Rationality is very important to understand. Why do leaders act as they do? It's very complicated, you see, for a French politician, for a Portuguese politician to understand what Stalin has in mind, what Hitler has in mind. But today also, we don't know really what Putin has in mind. What does he really want? What does Xi Jinping want? So, all these elements to understand the rationality of the leaders is very, very difficult, and this is probably the lesson, one of the lessons of World War II. E quando Putin fala em desnazificação da Ucrânia, é aqui que percebemos que a Segunda Grande Guerra ainda está presente na mente do chefe de Estado russo. Ideologies were much more important during World War II than today. Stalin was a Bolshevik. What is Putin? Who is Putin? A Bolshevik? A nationalist? A Russian? You see, it's very difficult. E para responder a todas estas questões, Olivier Eviorca levou 14 anos a trabalhar nesta obra, dos quais 6 foram a escrever. Uma abordagem em todas as dimensões e latitudes. Este livro relata elementos frequentemente esquecidos na Europa, como o que aconteceu do outro lado do mundo, na Ásia.